Shalom, shalom a todos. Shalom, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos a mais esse shiur de Kitzur Shulchan Aruch. Hoje dando sequência ao mais um capítulo desse estudo. Eu sou Davi, estamos aqui com o Luciano Otávio. Isso aí, é um prazer ter a presença ilustre aqui do nosso irmão Davi, né? E vamos tratar hoje, não é, Davi, das regras relacionadas às bênçãos da manhã. Então eu convido o Davi a fazer uma introdução, tratando de alguns hachamim aqui que constam no nosso livro. Então, como já se tornou costumeiro, já vamos estar falando de mais um rabino e da sua importância, né, durante a sua vida, que consideram esse trabalho muito importante para os dias de hoje. Temos aqui o rabino Shelomo ben Aderet, conhecido também como Rashba. Ele nasceu em 1245 e veio a falecer em 1310. Ele foi um grande talmidim de Ramban, ou Narmandes, e tem um grande destaque nas suas obras. Ele foi considerado um grande rabino também na sua época, e também escreveu várias obras defendendo o judaísmo contra os ataques que o judaísmo sofria na sua época. E também escreveu várias obras para os judeus que eram jovens, contra, né, a influência da época, que era muito contra o judaísmo. Muito bem, obrigado, Davi, por nos trazer essa brilhante ilustração aí. Eu peço licença a você para começar aqui no capítulo 7, regras relacionadas às bênçãos da manhã. Amém após a bênção de Lasok Berivrei Torá. Há opiniões divergentes entre os legisladores sobre se deve responder amém depois de escutar outra pessoa recitar a bênção de Lasok Berivrei Torá. Segundo alguns legisladores, aí não é a conclusão da bênção, e sim ao final de Ve'arev. Portanto, como os dois parágrafos formam uma única bênção, só se responde amém ao final do segundo parágrafo. No entanto, há quem sustente que aí é o final da bênção e Varev já é o início de outra bênção, o que torna necessário responder amém. Sendo assim, é melhor que o oficiante recite essa bênção em voz baixa, de modo a não provocar a dúvida de quem ouve. Só para quem não conhece essas brahot, ela faz referência que é muito costume dos judeus, ao levantar, já fazer um estudo da Torá, a leitura juntamente com sua reflexão. Então, essas duas brahot, ela é feita antes de você fazer essa introdução ao estudo do dia. Interessante e esclarecedor, porque muitas pessoas não sabem, nem têm o conhecimento da existência dessas bênçãos, não é, Davi? Por exemplo, a bênção de Anotem, ela serviviná, né? Que dá ao galo discernimento, só deve ser recitada após clarear o dia, né? Depois que é rezado o Modeani, né? Essa bênção ela é dita após a ablução das mãos, o Netilat Yadayim, né? Isso. E aqui ele vem frisar, né, nesse segundo artigo que o Tavim comentou, que é essa bênção que em outras literaturas vem traduzir como que desse inteligência ao galo distinguir entre o dia e a noite, ou seja, aquela parte que o sol começa a nascer. Então, somente depois desse ponto que é permitido fazer essa brahá. Exatamente, e dentro da tradição cabalística é dito que o dia, a aurora nos é dada, como falava Davi Meller, né? A aurora nos é ofertada para que possamos começar, através da ablução das mãos, através da reza do Shema, um novo dia no combate, né? Às vezes há uma queda e quando você reza o Shema já de manhã cedo, com os raios de sol da luz da reza de Abraão, nós temos a possibilidade de nos reerguermos, né, Davi? Pokiar Ivrim e Matira Surim, peço para o irmão fazer a leitura. Então, o artigo 3, que vem falar assim: Abrahá, a bênção de Pokiar Ivrim, abre os olhos dos cegos, pode ser recitada por um cego, porque ele se beneficia da visão das outras pessoas que lhe mostram o caminho. A pessoa que recita a bênção de Zokef Kifufim, ergue os curvos. Antes de Matir Assurim, liberta os presos.
não pode mais recitar a bênção de Matir Assurim, porque ela foi incluída na bênção Zokef Kifufim, pois o ato de pôr o corpo ereto é um modo de se libertar. Exatamente. Nos é orientado, né, Davi, uma das maneiras de serem lidas essas bênçãos, Baruch Atah Hashem, você se curva, Baruch Atah, você se curva, quando você diz o nome Hashem, você já deve estar ereto. E o Talmud comenta que esse ato de se levantar, ele deve ser mesmo um ato fortíssimo e com muita vontade, né, com muita emuná, né? Exatamente. Então, não é só algo físico, mas também está relacionado, esses brahot, é algo intelecto também, não só, eu sou cego, que nem deu exemplo, que eu sou cego, então não vou proferir essa bênção. Mas você tem uma bênção por trás disso, tem pessoas que auxiliam a cumprir essas mitzvahs, que auxiliam você no seu dia a dia. Então, de certa forma, você tem a sua visão aberta, né? Exatamente, porque quando se escreve ergue os curvos, você talvez tenha até dentro de você um sentimento de que você não está curvo, que você não está caído, você não está derrubado, mas na verdade você pode estar, mas rezando essa bênção, você começa a criar uma consciência disso, e a partir dessa consciência você vai se libertar desse seu estado. Amém após a bênção de Amavir Shená. Peço que o Davi continue. Então, o artigo 4. Não se responde amém após a bênção de Mariv Shená, Menai Utenumá Mefapai, que remove o sono dos meus olhos e a dormência das minhas pálpebras. Uma vez que aí não é a conclusão, pois o Virri Ratson, que vem em seguida, é a continuação dela. O final da bênção é Hagomel Hassim Tovim Leamor Israel, que pratica ótimas bondades para seu povo Israel. Excelente, né? Excelente esse artigo. E aqui nós temos, numa referência, a bênção de Hamavir Shená pode ser proferida pela manhã, ainda que a pessoa não tenha dormido a noite toda. Esta é a opinião do Arizal e também é a sentença do Sidur Harav. Todavia, conforme todas as opiniões, a princípio é melhor cumprir com a obrigação e, portanto, ao proferir as palavras Venenam, Atá, a pessoa deve tensionar não isentar a bênção de Elohai Neshama. Segundo esses passos, de acordo com todas as opiniões, é necessário proferi-la após a oração. Já eu digo, né, o autor do livro, com relação a essa questão, que não deve ser repreendido quem se apoia no Peri Hadash. Peri Hadash. Entretanto, aquele que deseja proferir a bênção com base nas várias opiniões escritas, também não perde nada com isso. A pessoa que quer cumprir a obrigação em conformidade com todas as opiniões, me parece que deve dormir um pouco de dia e ao acordar proferir a bênção de Elohai Neshama. Só recordando você, se você assistiu e se você não assistiu, para não ficar perdido no assunto. Aqui está se referindo ao ato de dizer amém com respeito a algumas brahot. No shiur passado, nós comentamos sobre quem faz a brahá não tem a necessidade de falar o amém, pois o amém é uma confirmação da brahá que está sendo realizada. Então, se você faz uma determinada brahá, você não precisa dizer amém, mas sim a outra pessoa que ouviu a brahá que tem a obrigação de dizer amém. Tá ok? Muito bem, obrigado, Davi. Normas para quem fica acordado a noite toda. Tem o artigo 5. A pessoa que fica a noite toda acordada precisa recitar todas as bênçãos matinais, mesmo a de Netilat Yadayim. Há incertezas quanto à bênção de Elohai Neshama. Ó meu Deus, a minha alma, a alma que me deste. Hamavir Shená, que remove o sono. E quanto às bênçãos da Torá, sendo assim, nestes casos, deve-se procurar ouvi-las de outra pessoa, para responder amém ao final. Olha aqui essa qualidade sacerdotal do Netilat Yadayim sendo um divisor de águas, literalmente, né? Exatamente. Bênção da manhã após a oração. Todas as bênçãos matinais que não foram proferidas antes da oração podem ser ditas depois.
exceto a da ablução das mãos, que é o Netilat Yadayim que nós falamos, pois a ablução foi instituída com o propósito da oração. Portanto, após a reza, não há mais sentido em proferi-la. E a bênção de Elohai Neshama, porque já cumpriu a obrigação com a bênção de Mehaye Amitim, ressuscita os mortos do Shemone Isre. Bênção sobre o estudo da Torá após a oração, por favor, Davi. Há opiniões divergentes entre os legisladores. No caso de as bênçãos sobre o estudo da Torá não terem sido proferidas antes da oração, há quem sustente que elas não devem mais ser ditas, pois teriam sido incluídas pelas bênçãos de Ahavat Rabbah ou de Ahavat Olam, já que ela contém parte das bênçãos da Torá. Concede a nossos corações entender e conhecer, ouvir, aprender e ensinar. Outros legisladores opinam que a Ahavat Rabbah não dispensa um indivíduo de recitar as bênçãos sobre o estudo da Torá, salvo se ele estuda imediatamente após o término da oração. Sendo assim, a pessoa deve ter sempre o cuidado de proferir estas bênçãos antes da oração. Em último caso, se alguém se esquece de pronunciá-las, deve estudar a Torá em seguida à oração. Se também se esquecer de fazer isso, já que há divergência de opiniões, não precisa mais recitar as bênçãos da Torá. Aqui há um comentário interessante. Em último caso, se as bênçãos da Torá não foram proferidas antes da oração, é proibido recitá-las após a oração. Portanto, é preciso atentar em proferi-las antes da oração. Os nossos companheiros, nossos amigos e amigas devem estar se perguntando por que tantos detalhes, né, Davi? Esses detalhes vêm justamente dentro daquele contexto de faremos e ouviremos, né? Dentro da Torá, que inclusive é bem tratado na Parashá Yitro, né? Onde faremos e ouviremos e iremos cumprir as mitzvot, aceitamos a Torá, é o que o povo do Eterno diz, confirma que há um brit, há um pacto entre Hashem e o seu povo, e tudo isso parece ser muito complicado, parece ser muito difícil, mas dentro do contexto da ação, da atividade, isso torna-se até automático, tanto que há preocupação de que quando isso se torna automático, não seja automático, que seja fruto de uma concentração, né, e de um entendimento maior, para um entendimento maior. Exatamente. E nós já comentamos no primeiro vídeo, se não assistiu, volte e assista lá, que o ideal, quando eles compilaram o Shulchan Aruch e o Kitzur, né, o resumo do Shulchan Aruch, foi justamente para dar ao judeu do Galut, que está distante, né, por a diáspora, no exílio. E por esse motivo ele ficou um pouco perdido em como ser um judeu durante o dia. Então, todas essas halahot que existem no Kitzur Shulchan Aruch, ele veio explicar como proceder em cada situação do dia a dia. Exatamente, muito bem, Davi. Olha, quando se é chamado... É isso, né? Nós já lemos o bênção sobre o estudo da Torá após a oração. Quando se é chamado a Torá antes de ter recitado as bênçãos da Torá? Quem é chamado à leitura da Torá antes de proferir as bênçãos matinais sobre o estudo da Torá deve, se possível, recitar antes todas as bênçãos e falar pelo menos um versículo como o da bênção dos Kohanim. Yevarecha. Caso isso não seja possível, ele deve dirigir-se ao chamado. Como já proferiu a bênção de Asher, Bahar, Banu, ele só deve dizer depois as bênçãos de Asher que deixando. E Vayarev, na, até, Leamor Israel, falando em seguida a bênção dos Kohanim, Yevarecha, etc. Diariamente devemos proferir os versículos Levarecha após as bênçãos da Torá, pois compõe a Torá escrita. Também é apropriado pronunciar trechos da Mishnah e da Gemara que compõem a Torá oral. No Shabat, deve-se pronunciar trechos da Mishnah no Tratado de Shabat. No Yom Tov, trechos do Tratado de Yom Tov. Quem tem conhecimentos de Kabbalah deve proferir trechos do Sefer Yetzirah. É isso. Assim nós encerramos, Davi, esse capítulo 7, né, duplas
de Raveirinha que estarão tratando de outros temas, né? E nós convidamos a todos a acompanharem não só os nossos vídeos, mas os vídeos de todos os nossos irmãos aqui da Beit Ponta Grossa, que estão trazendo esclarecimentos importantíssimos da Halahá, que é como o Davi brilhantemente trouxe, que é uma orientação de vida. E eu agradeço a sua presença ilustre, Davi, e convido a todos a visitarem a Beit PG, nos serviços de leitura pública, onde o Davi, ao lado do Danilo, é um dos razãs aqui, fazem um trabalho maravilhoso e abençoado por Hashem. Shalom a todos. Shalom, Ritraô, nos encontramos no próximo shiur.